Léo? Ixi, meu amigo Léo caiu lá. Léo? Ele continua no grupo. Certo. Ele continua no grupo, mas acho que ele está... Deixa eu ver aqui. Olá, boa tarde, doutor Léo. Vou botar nos dois mapas, tá bom, certo? Tá. Eu acho que passou, os mapas são parecidos. Esse é o mapa do 2035C. Isso. E esse é 2035, que é o nosso cenário de planejamento. Isso, aí. Esse é o cenário. Vejam que melhora bem a condição, aqui já contando com as barragens de Amparo e de Pedreira, e a do Piraí, melhora bem a condição de saldo hídrico lá na bacia do Jaguari, melhora consideravelmente o saldo hídrico lá na bacia do Jundiaí, mas na bacia do Atibaia, mesmo considerando a intervenção desses dois e o SAR aqui já existente, o saldo hídrico na bacia do Atibaia ele permanece ainda com alguns problemas, tá? Não melhora significativamente do jeito que a gente vê que ele melhora lá na bacia do Jaguari e na bacia do Jundiaí, tá? Então, nós vamos ter que trabalhar na bacia do Atibaia ainda com outras alternativas, né, são várias alternativas, por isso que eu entendo que a barragem para o município de Campinas, ela é importante, porque a gente pode também ter aqui mais segurança hídrica nesses momentos de maior crítica, de maior crise. Lógico que a maior parte do tempo, as águas existentes hoje, quer seja da região, remanescentes da região, quer seja vinda do sistema Cantareira, quer seja vindo no futuro das barragens, elas vão melhorar a vida, mas ela não vai ter uma 100% do tempo a garantia de abastecimento. Então, aqui as simulações mostram que a gente precisa fazer algo mais na bacia do Atibaia para que a gente possa ter mais, ou ficar mais próximo da segurança hídrica. Pode ir, Léo. O programa de investimentos aqui, ele está baseado aí, principalmente em ações, fortemente baseado nas ações de qualidade, né? O nosso plano de bacias, ele está muito preocupado com a questão dos nutrientes que estão na água aí dos nossos rios, nitrogênio, fósforo. Mas eu vou destacar aqui todos esses itens que eu falei para vocês, né? O enquadramento dos corpos d'água, a questão da qualidade, a questão de quantidade de água, ou seja, não ficar focado numa estratégia só, ou seja, tirar mais água do Cantareira, fazer reservatórios locais, enfim, regionais ou locais, trabalhar com a proteção dos mananciais. A gente sabe que é importantíssimo trabalhar com a proteção dos mananciais. Hoje, volto a dizer, temos uma estratégia, o Comitê da Bacia está aplicando recursos nessa questão. As águas subterrâneas, que a gente sabe que não ajudam muito, porque na nossa região as vazões dos poços, elas são baixas, não resolvem problemas de grande porte, médio e grande porte, mas nós estamos trabalhando nisso para que a gente tenha informações. Nós estamos trabalhando muito fortemente no programa de educação ambiental, né? Então, esses cadernos, todas essas áreas são objetos dos nossos programas de investimento no comitê. Pode passar. Destacando, então, desse programa de investimento, lá no eixo temático Garantia do Suprimento Hídrico, no eixo temático 2, nós temos lá uma ação, né, previsão de ação de estudo de novos mananciais e de águas subterrâneas. Aqui, dá mais um clique aí, Léo, por favor, é que a gente entende que tem que melhorar esses estudos de alternativas na bacia do Rio da Atibaia, do Jundiaí, do Capivari,
aqui, para nós, é que se encaixa esses estudos que Campinas quer fazer desse novo barramento, de um barramento municipal. Então, quero aqui para deixar claro que está dentro da nossa estratégia, assim como agora nós estamos terminando, a agência contratou esse estudo para a bacia do Corumbataí, que mostra lá dentro as alternativas que Piracicaba e Rio Claro, ou Piracicaba vem buscar água no Piracicaba, né, volta a pegar água do Piracicaba, porque Piracicaba levou todo o seu abastecimento para o Rio Corumbataí, lá, isso nos anos 90, né, e ou ela volta para o Rio Piracicaba, ou ela faz um barramento no Rio Corumbataí, né, mais precisamente no município de Rio Claro. E esse barramento poderia ficar, atender os dois municípios, tanto Piracicaba quanto Rio Claro. Então, esses estudos de aumento de disponibilidades locais, o comitê, é importante dizer, o Comitê de Bacia também tem uma outra política que a gente chama de Política Municipal de Recursos Hídricos, onde o comitê estimula os municípios a olhar os mananciais locais ali, onde se possam fazer pequenos reservatórios. Limeira é um desses, né? Tem lá um barramento no Ribeirão Pinhal. Estamos trabalhando agora na proteção lá do manancial do Pinhal para fazer com que essa barragem, né, esse reservatório também possa continuar ajudando Limeira. Então, aqui são diversas áreas, diversas subbacias que o comitê tem estimulado para que façam seus estudos e vislumbrem possibilidades de reservação de água. Pode seguir. Então, já partindo para finalizar a minha fala, nós entendemos que Campinas tem que buscar diversas alternativas para o seu futuro, né? Entendemos que, assim como Piracicaba, assim como aconteceu com Jundiaí, quando há 20 anos atrás, Jundiaí queria mais água ali do Atibaia, né? Aumentou, na verdade, a captação de 800 litros para 1.200 litros por segundo, mas o comitê falou, você vai ter que fazer um reservatório para poder usar cada vez menos água do Atibaia. E Jundiaí fez o seu reservatório. Hoje é um cartão postal da cidade, é um lugar lindo, maravilhoso, chama lá Parque da Cidade, ajuda no abastecimento público, garante lá uma parte da reservação do abastecimento da cidade. Então, para nós, o plano de bacias e todos os debates que a gente vem fazendo em torno da segurança hídrica, da diminuição dos riscos dos nossos municípios, e Campinas é o nosso maior município, ele deve buscar, então, essas alternativas de reservatório próprio, sair dessa condição de captação a fio d'água, né? Isso, com o município do Porto de Campinas, para nós já passou da hora de Campinas sair dessa condição. Mais água do Cantareira, essa é a nossa condição primeira, né? A gente sempre vai lutar por mais água do Cantareira. A gente sabe que é difícil essa luta, não é fácil, porque você está brigando contra uma região metropolitana de São Paulo, então não dá para apostar todas as nossas fichas nessa briga com o Cantareira. E, obviamente, conservação, proteção dos mananciais, plantar as árvores naqueles locais onde elas nunca deveriam ter saído, né? Topo do morro, meia encosta, nascentes e a mata ciliar, essas árvores nunca deviam ter saído de lá, mas nós, né, o governo brasileiro incentivou a turma a devastar para produzir alimentos, e acabou saindo as árvores de onde não devia ter saído, né? Não é uma questão de transformar a região de Campinas em floresta de novo, mas é repor essas árvores nesses locais estratégicos. E isso o comitê está fazendo. É um trabalho difícil, não é fácil. Você convencer o proprietário rural lá, é assim que o proprietário rural vê, ele está vendo aquilo como perder uma parte da área dele, produtiva dele. Para isso, precisa haver compensação, então o pagamento por serviços ambientais é uma estratégia. O Comitê da Bacia está, aos poucos, colocando recursos nisso, e
vários projetos de conservação, em especial dos pequenos mananciais locais. É o caso de Analândia, é o caso de Charqueada, de Olambra, em que a gente trabalha a proteção do manancial, daquele manancial de abastecimento público das cidades. E, obviamente, que no futuro aí a gente precisa também pensar bastante em reuso para que a gente possa atender algumas situações específicas. A gente acha que também não dá para abrir muito essa questão do reuso, mas precisa pensar em reuso, e em especial nesse momento, já que a lei permite, reuso para uso industrial e não uso direto, né? Mas é uma outra estratégia. Então, é nesse sentido que a gente vem para dizer que Campinas, como o maior município da bacia, precisa pensar, não pode colocar, a turma fala aí, isso aí para investimento, não pode colocar todos os ovos numa cesta só, mas tem que investir em todas essas situações aí, alternativas, para garantir o seu futuro aí para 40, 50 anos. Nós não estamos falando 2025, 2030, para 2025, 2030. Se não acontecer nada muito parecido com o que aconteceu em 2014, nós estamos mais tranquilos, principalmente com o advento das barragens de Amparo e Pedreira. Mas, lá no longo prazo, nosso entendimento é que os municípios precisam ter, sim, pelo menos parte do seu abastecimento garantido aí por reservatórios próprios, se isso for possível, se houver investimento para isso. Então, acho que estamos finalizando, né, Léo? Então, eu não sei se eu atendi a demanda que o Plínio me colocou, mas como a gente não tinha dados muito específicos a respeito do município de Campinas, e no sentido de colaborar com esse debate, dizer que existem aí sim, no nosso ponto de vista, necessidade de se fazer um barramento, uma reservação para a cidade de Campinas, para sair dessa condição de captação a fio d'água. Uma cidade de 1 milhão de habitantes, para nós é um risco grande permanecer assim. Então, eu agradeço aí a oportunidade e fico à disposição para a gente ter alguma dúvida, algum esclarecimento. Muito obrigado. Está desligado, Plínio, está desligado o seu microfone. Sérgio, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Nós estamos juntos aí há mais de 30 anos, para 40, eu acho. Estamos lá desde o início, né, dos comitês de bacia, da criação dos PCJs. Então eu fico sempre muito seguro de conversar por uma pessoa que tem a história de toda essa luta de tantos anos. Para quem começou os PCJ lá, a criação deles, você sabe que nós evoluímos muito, 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 partindo de uma ideia dos comitês, e agora a gente já tem uma situação de melhores dados, que são esses estudos que vocês nos trazem. O objetivo aqui que eu falei para você, nós vamos começar com essa comissão a fazer um estudo sobre a necessidade de um reservatório, tipo desse reservatório, que nem eu falei, pode ser barragens, pode ser outros métodos, e locais, né? Então a nossa função principal aqui é mais ou menos nessas 3 linhas, lógico que tem várias variações, mas se a gente não entendesse um pouquinho dessa dinâmica hidráulica, a gente fica meio discutindo sem ter esses dados. Já teve alguns pedidos aqui, eu gostaria de perguntar se você pode nos disponibilizar esses slides para a gente poder estudar com mais carinho, isso se for possível, né? E contar agora aí com todos os nossos colaboradores aí que tenham dúvida. O Sérgio está aí para a gente nos ajudar o que nos for possível. Vamos lá? Vamos lá. Quem vai? Quem fala?
Plínio. Oi. Tem uma solicitação da Tereza, quer fazer uma pergunta. Ô, Tereza, abre, nós somos muito poucos, né, Tereza? Acho que dá para abrir o microfone e falar, sem dúvida alguma. Depois eu já... Não, tem que falar, senão é complicado. Não, eu estou falando. Estamos sim, Tereza. Só ouvir não dá, né? A gente tem que perguntar também. Eu queria saber o que são os usos insignificantes que ele citou. Eu tenho 4 perguntas, 3 perguntas. Faço todas ou uma por uma? Faz todas. O Sérgio vai, dentro do que ele puder ajudar, ele vai respondendo. Tudo que ele falou. O que são os usos insignificantes? O que existe de estudo para o aproveitamento da represa de Americana, ao invés de se fazer mais uma barragem, mais um barramento? E qual é o tamanho da represa de Jundiaí e quantos % da cidade ela abastece? E aonde eu encontro esses dados dos recursos e dos projetos de proteção aos mananciais? São 4. Ok. Bom, tentando responder aqui, Eduardo Léo me ajuda aí também e os companheiros aí. Usos insignificantes são captações, usos de água e outorgas pequenas normalmente para irrigantes, normalmente. Então, existe um limite para essas captações, chamadas de usos insignificantes, em que o cidadão, ele entra com um pedido lá no DAE, mas ele é dispensado da outorga, porque ele tem um volume de água captado muito pequeno. Tá? Então, isso é uso insignificante. Só que, na nossa bacia, a gente já viu que tem alguns trechos, por exemplo, aqui, vou me lembrar aqui do caso de Nova Odessa, em que ali naquele manancial que tem 3 barragens que abastecem o município de Nova Odessa, você tem uma quantidade muito grande de pequenos usuários agrícolas que tiram água dali também. Então já aconteceu embora sendo muito pequena a captação individual de cada irrigante, de atrapalhar o abastecimento da cidade. Então a soma dos valores insignificantes às vezes atrapalha. Então, por isso que na nossa região, o valor insignificante, tem um debate aí do setor rural nesse sentido, é que podia aumentar mais esse valor insignificante para não se ter a necessidade de se ter a outorga, e não tendo a necessidade da outorga, não tem o pagamento pelo uso da água também, tá? Isso é importante a gente registrar aqui. Então, o uso insignificante é isso. A barragem de Americana é uma barragem que tem um dono e que esse dono tem uma autorização para gerar energia, né? A gente sabe que a barragem de Americana ela não foi construída para abastecimento público, ela foi para gerar energia. Então, só que ela interfere de tal modo nas captações que estão abaixo de Americana e de outros municípios, né? O Paulo Tinel e o Jorge me corrijam se eu estiver errado, que a gente precisou eu estou dizendo o comitê, depois a própria ANA e o DAE, regulamentar esse uso, quando que a CPFL pode gerar energia lá, porque ela estava interferindo nas captações de água dos municípios ajusantes, tá? Então, a Americana é uma barragem de geração de energia elétrica, ela tem um dono. Então, ela não foi construída para abastecimento, tá? Então, por isso, ela não tem essa previsão de virar um local para se captar água. Tá? Mas quando acabar a concessão, já deve estar acabando, não está? Isso eu não sei te dizer, Tereza, não sei se o Paulo, se o Vicente... É uma boa coisa para o comitê ver, porque se eles estiverem acabando, se a concessão estiver acabando, pode pegar ela como água e não como energia, mesmo porque produz muito pouca energia, né? Eu não sei se é simples assim, eu não conheço essa legislação, tá? Talvez o Vicente... Não, é uma coisa boa para a gente ver lá no Petrota. Tá. A barragem de Jundiaí, eu também não tenho essa informação, viu, Tereza, de quanto que ela abastece a cidade lá da cidade, quanto que ela garante o abastecimento da cidade, mas é médio porte, não é uma grande barragem, mas dá a condição de
de um tempo lá de abastecimento lá na cidade. Eu não sei dizer realmente quanto isso significa, tá? E Sérgio, só te ajudando, tá? A autonomia da barragem de Jundiaí, ela é da ordem de 78 dias. E até passou agora no alteamento, está passando um projeto de alteamento lá no comitê, para que ela fique com uma autonomia de 90 dias. 95, ela abastece 100% da cidade de Jundiaí, sendo que 95% das águas são provenientes do rio Atibaia. Ou seja, ela retira uma vazão de 1.190 litros a 1.230 litros por segundo do rio Atibaia. Isso eu sei bem porque dentro da CTMH a gente mergulha nesses números direto, né, Sérgio? Ok. Desculpa. Você sabe o tamanho dele, o tamanho dela, não? Em litros, em bilhões de litros? Tereza. Mais ou menos. Olha, ela é próxima, tá? Ela é uma barragem aí em torno de 20 hectômetros cúbicos por aí. Esse é um dado a confirmar, tá? Tá bom. Esse é um dado a confirmar. Tá bom, obrigada. E a última resposta aí para a Tereza, a respeito dos recursos para plantio e tal, no site da agência da bacia tem lá tem um bannerzinho na primeira página do site da agência da bacia, agenciapcj.org.br, tem um bannerzinho chamado Política de Proteção dos Mananciais. Você clica ali e ali tem os projetos que nós estamos fazendo. O ano passado nós soltamos 2 editais, né, chamamento de projetos. Nós temos um banco de áreas, proprietários rurais podem ir lá e cadastrar suas propriedades para um eventual trabalho de recomposição. Ali também tem banco de projetos, os projetos que nós estamos fazendo, na Lândia, Ulambra, Charqueada, Limeira, estão todos lá os projetos, então ali tem bastante informações. Se tiver dúvida, pode ligar lá para a gente que a gente esclarece. Tá bom? Ok, obrigada. Nada, Teresa. Quem mais, gente? Oi, Plínio, tem mais algumas inscrições aqui sim. Tem o Jefferson, depois o Vicente, o Rodolfo e o Luiz Amoroso. Beleza. Jefferson pela ordem. Vamos lá. Bom, boa tarde então a todos. Muito obrigado, Sérgio, pela sua apresentação. Foi uma apresentação bastante elucidativa, né? Eu aprendi bastante aqui. Eu que não trabalho com essas coisas de água, abastecimento, etc., mas aprendi bastante. E eu tenho umas dúvidas. Eu comecei a fazer o dever de casa, né? Eu estou lendo a primeira revisão lá do plano, etc., e aí junto com a tua apresentação me surgiram algumas dúvidas. A gente tem um problema que é, por exemplo, a questão dos dados, né? Eu vi lá, por exemplo, vocês têm ao longo de toda a pesquisa, por exemplo, 300 não sei quantos dados de pluviômetro, mas que você tem uma série histórica completa, eu acho que dá 30, 40, né? Então, desse limão tem que fazer uma limonada, né? Então, assim, vários dados que a gente tem problemas de dados. Esse problema de dado, para o estado de São Paulo é o estado que mais tem esses dados, né? Mas, mesmo assim, existe uma certa falta de dados aí para a gente poder, não são tão robustos quanto a gente gostaria. Eu gostaria de saber o grau de confiança nesses dados quando você apresenta eles no relatório, tá? Quantos por cento para mais ou para menos você acha que pode isso variar, né? E, por exemplo, assim, quando você fala nesses 3 cenários, né, de 2035, você fala, você também coloca a questão que você projeta uma diminuição da quantidade de água, né, para daqui a 2035 no relatório aqui, né? Então, esses cálculos desses cenários é feito com essa diminuição da quantidade de água disponível? Tá, seria por enquanto, obrigado.
Vou começar por esse final aí, depois o Eduardo Léo me ajuda aí nessa resposta, tá? Na parte primeira da resposta. Na verdade, o cenário ele mostra se vai haver um aumento no saldo hídrico ou uma diminuição no saldo hídrico, né? Por quê? Porque a gente projeta o quanto vai aumentar a demanda e se eventualmente vai ter algum aumento de oferta de água lá também. Normalmente, a oferta de água, ela permanece estável, vamos dizer assim. No nosso caso, como a gente está prevendo que vai entrar em funcionamento a barragem de Pedreira e a barragem de Amparo, ela, lógico, ela melhora a condição daquelas bacias onde elas vão estar instaladas, mas nós já sabemos que para essas barragens foram construídas também pensando em melhorar a condição da subbacia do Atibaia, tá? Que é onde estão os nossos maiores usos. A bacia do Atibaia é onde estão os nossos maiores usos. Então, mas para essa água de Pedreira de Amparo chegar até Campinas ou até a bacia do Atibaia, nós precisamos do tal do sistema adutor regional, né? Que ainda existe um desenho, existe um estudo preliminar, mas não está totalmente concluído isso, tá? Então, precisamos estudar, enfim, finalizar esses estudos para que a gente possa verificar, então, aí, no futuro mais próximo, o quanto que, de fato, a gente vai conseguir melhorar esse cenário aí na bacia do Atibaia, tá? Então, é nesse sentido que eu digo. Normalmente, o que a gente prevê para esse cenário são o quanto vai crescer o uso, população, uso industrial, e tudo isso é um exercício de futurologia, lógico, não tem a confiança nisso tudo. A gente sempre faz olhando um pouco para trás, né? Mas também, obviamente que quando a gente fez esse cenário não tinha pandemia, tá? Esse cenário foi feito em 18, 19, não foi feito agora. Talvez se fosse feito agora a gente estaria sendo até um pouco mais... Então, estivesse sobrando um pouco mais de água, mas o fato é que a gente tem confiança, né, de que a gente está fazendo uma boa previsão, né, uma boa previsão, mas, obviamente, que muita água tem que passar embaixo da ponte para poder se viabilizar essas projeções que nós estamos fazendo, tá? Assim como os municípios investirem dinheiro em combater as perdas, né, para não precisar toda hora ir lá na água no rio e tirar mais água de lá. Então, essas situações que a gente entende. Os números, os dados que a gente tem, lógico que é uma grande parceria que a gente constrói nas nossas redes de monitoramento. Tem lá, não sei se você conhece, a nossa sala de situação, né, do PCJ. Então, por favor, www.ss de sala de situação pcj.org.br, e você vai ter lá uma série de informações, as informações de vazão online. Nós temos hoje, Paulo Tinho, 50 e tantos pontos de vazão online, temos dados de pluviometria, né? Então, uma infinidade de informações lá, tá? Eu não sei se atendi todas as suas respostas, Jefferson, senão o Eduardo Léo, o Paulo Tinho aí, o Jorge, que trabalha bastante com isso, também pode me ajudar, tá? Entendeu, Jefferson? Tá ok, obrigado. Jefferson, só complementando o Sérgio, por favor. Se você entrar no site do comitê, existe lá uma rede telemétrica, onde você consegue ver as vazões online, a pluviometria e todos os pontos que essa rede monitora de vazões. Acredito eu que online seja a maior rede do Brasil. Evidentemente que a rede da ANA é muito maior, a rede do DAE no estado é maior, mas a rede online eu acredito que seja a maior. O Eduardo Léo, se você puder, Eduardo, colocar um link aí no chat aí também, pode colocar um link lá da sala de situação para ficar mais fácil, né? Eu adoro essa história de link, né? Já vai direto lá. Já colocou. Beleza.
Vamos lá, Vicente, vamos ajudar, Vicente. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos, a todas. Parabéns também, Sérgio. Agradeço as palavras que você mencionou em relação à renovação do autódromo. Mas eu vou colocar algumas questões aqui que elas apontam em outra direção, sem que o fato de ser duro signifique não ter, evidentemente, respeito por tudo aquilo que foi construído e está sendo construído aqui na bacia. Mas em primeiro lugar, eu queria deixar claro para todos vocês o seguinte, que a bacia do PCJ, para uma seca semelhante a 2014 e 2015, ela está mais protegida. Então, não é que se vier a acontecer, não. Para uma seca como a de 2014 e 2015, ela estará mais protegida. No caso de Campinas, a regra considera uma situação em que, pela série histórica disponível para o Cantareira, incluindo o ano de 2015, os 10 metros cúbicos por segundo em Valinhos está garantida 100% do tempo. Então, não adianta... Claro que quando a gente tem um dado no papel, pode ficar inseguro como é que a gente faz, tal, mas ou a gente confia nos números ou a gente não confia nos números. Então, é importante ter claro que a regra estabelece, pela série histórica do sistema Cantareira, que a disposição de água em Valinhos é de 100% do tempo. Pode acontecer uma tragédia de 3 anos seguidos, tal, tudo pode, mas pelo que a gente teve de histórico até 2015, essa condição está protegida. O outro elemento a ser analisado é de que nós estamos falando de uma barragem no mesmo leito do rio, e de uma barragem que fica montante, ajusante do ponto de captação atual. Então, nós não estamos falando de como Valinhos, como Jundiaí, ou como se passa em outras sugestões, onde você tem uma barragem fora do rio. Aqui nós estamos falando de uma barragem no leito do mesmo rio. Isso altera completamente a nossa visão tradicional de um barramento. Não é uma caixa d'água nova. Uma caixa d'água nova seria se nós estivéssemos com um barramento fora do rio Atibaia ou pegando água de um outro rio. Outro elemento importante é de que o comitê está se prestando uma condição de ficar sustentando empreendimentos que ele não estuda, sem que esses empreendimentos tenham efetivamente o seu objetivo cumprido. Por exemplo, Pedreira foi sustentado pelo comitê, muito embora ele não conste dos projetos do comitê, ele apenas foi aprovado. Pedreira tem como condição básica da existência de Pedreira o anel adutor que visa trazer 2 metros cúbicos por segundo para Campinas. Então, se você defende Pedreira, dizendo, inclusive judicialmente, que a barragem de Pedreira vai trazer água de Campinas, e agora você diz que, bom, isso não é considerado, nós estamos